Olá, pessoas lindas do meu coração, tudo bom? Estamos aqui para lermos mais uns capítulos do nosso livro de Gênesis. Acompanhe aí comigo, tá? O Senhor vai falar grandemente conosco. Vamos começar hoje em Gênesis capítulo 11, versículo 27, que fala de os descendentes de Tera. São esses os descendentes de Tera, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto com seu filho Abrão e o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Deus chama Abrão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para uma região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel fica a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também no lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi mandado de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra. Abrão no Egito. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e correram para contar para o rei como a mulher de Abrão era muito bonita. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças terríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Abraão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito
com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha muito gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para um lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os homens que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver construído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi à direção a leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e os seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos do pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por toda essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para o Senhor. Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, Etidal era rei de Goim. Esses quatro ficaram contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Belá, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Siquém, onde ficava o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zunzins em An, os Emins em Zavé Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Anzazão Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, e de Admá, e Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra o reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece
que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertencia a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que seus inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoou Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado ao Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, pode ficar com a parte deles. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale tua recompensa se eu continuo sem filhos? Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olha para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor Deus disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei de Babilônia, da terra de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou os pelos pelo meio e colocou as metades uma frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse:
Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão no país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os descendentes de Abrão serão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente nasceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns e dos amorreus e dos cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me maltratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem. Agar é sua escrava, você manda nela, faça o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. O anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade o que ouvi? Aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs o nome do menino de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Vivam a vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus disse: daqui em diante seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos,
e algum deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como um sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias após o nascimento, e também os escravos que nascerem nas suas casas, e os que forem comprados de estrangeiro. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal de que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois, Deus disse a Abrão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e haverá reis entre os descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes. Eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiro. Então, meus amados, espero que vocês gostem dessa mensagem, espero que vocês estejam acompanhando comigo a mensagem do Senhor e que juntos vamos conseguir ler a palavra do Senhor, amém? Se você estiver gostando, eu peço, não esqueçam de deixar o seu curtir, não esqueçam de se inscrever no canalzinho aqui, de clicar ali, ó, naquele sininho ali, que todo dia quando eu postar a mensagem vai, chegar para você e você vai poder acompanhar a palavra do nosso Senhor Jesus, ok? Um beijo, espero que vocês tenham uma ótima leitura e que Deus possa falar grandemente ao coração de vocês. Bye!